Igreja Batista do Barro Preto. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Vós, criaturas de Deus Pai, todos ergamos a voz, louvemos o nosso Deus nessa noite. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. O sol dourado a refugir, tudo em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, tua pura borbulhar, em melodias vem cantar, aleluia, aleluia. Tu fogo vivo aquecedor, infunde em todos novo ardor, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ó louvai-o, aleluia, ó louvai-o, aleluia. Terra que a todos dás vigor, bem forte entoa o teu louvor, aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a teu Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com louvor. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó louvai-o, aleluia, ó louvai-o, aleluia, ó louvai-o, aleluia, ó Amém, amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor mais uma vez, para adorá-lo, para adorá-lo. O que nós acabamos de cantar é um convite, um convite à adoração, a estarmos juntos, engrandecendo o nome do Senhor. Não temos outra razão que não seja essa nessa noite: engrandecer o nosso Deus, louvar o nosso Deus que nos tem feito muito bem. Por isso, se derrame diante do Senhor, erga sua voz, adore ao Senhor com o coração. Ele merece ser louvado. Amém? Vamos orar. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração nessa noite, ó Pai, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Entendemos como comunidade que o Senhor merece ser louvado assim, com alegria, com disposição, com
com compromisso, com racionalidade. O Senhor é um Deus que nos tem feito muito bem, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, sustentador, salvador. Por isso nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai, nessa noite. Que tudo que fizermos aqui, ó Pai, engrandeça o Teu nome, exalte o nome do Senhor. Os cânticos, a palavra pregada, que ache lugar no nosso coração, que promova mudança nas nossas vidas, ó Pai. O desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você que nos acompanha também nas nossas redes sociais, é muito bem-vindo a participar conosco. O culto é participação, sempre digo isso, né? Culto é participação, porque é todos juntos, a nossa comunidade, todos exaltando o nome do Senhor, prestando um culto verdadeiro, sincero ao nosso Deus. Amém. Vamos cantar, vamos continuar louvando o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus, Cordeiro imolado que veio a essa terra para nos salvar. Vamos cantar. Um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor, nosso Salvador. Por sobre os céus virá, a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo nos trazer salvação. Ó portas, levantai, deixai o Rei da dor entrar. Ele veio nos salvar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Declare: esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nada pode impedir o Senhor das nossas vidas. Ele é poderoso, poderoso para salvar a cada um de nós. Pois quem
isso. Amém? Amém. Vamos ler juntos, queridos, Provérbios 3, os versículos 5 e 6. Todos a uma só voz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, amém, amém. Crer em Jesus faz a diferença, não faz? Faz a diferença nas nossas vidas. Para dizer a verdade, faz a diferença entre a vida e a morte. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem, precisa ter, precisa crer em Jesus, crer em Jesus. Jesus veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Aquele que se arrepende dos seus pecados, aceita o sacrifício, o perdão de Jesus, tem vida eterna, vida abundante, vida completa. Esse é o Jesus que nós cremos. É importante pensar que Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos libertar. É aquele que ama Jesus, obedece aos seus mandamentos. O nosso Deus, aquele que é poderoso, que a água em vinho tornou, os olhos do cego abriu e ainda faz milagres nas nossas vidas. Cante isso. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual ao nosso Deus, igual a Deus. Dentro
conosco, presente aqui, amém? Você não pode ver o Senhor de forma visível, mas sentimos a presença dEle. Isso aquece o nosso coração, não é? A presença do Senhor nos faz muito bem. Saber que Ele está aqui entre nós, recebendo a nossa adoração e o nosso louvor, movendo corações, transformando vidas, transformando histórias. Transformou a minha história, transformou a sua história, pode transformar a sua história também. Basta crer nesse Deus. Cantemos então. Estás aqui, vejo teu mover, te adorarei, te louvarei. Trabalhando em nós. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te louvarei. Estás aqui, toque os corações, te adorarei, te louvarei. Estás aqui, mude, Senhor, mude o meu viver, te adorarei, te louvarei. Diga a Ele. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, vejo teu mover, te adorarei, Senhor, te louvamos, Senhor. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te louvarei. Estás aqui, toque os corações, te adorarei, te louvarei. Estás aqui, peça ao Senhor, mude o meu viver, te adorarei, te louvarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Mesmo não vendo o Seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o Seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
sentar. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. E é neste momento que nós queremos dedicar as nossas vidas, os nossos bens a Deus, a esse Deus, Deus de milagre, Deus de promessas. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Bendito é todo ser humano que confia no Senhor. Este é o momento em que a igreja cultua esse Deus maravilhoso, com seus dízimos e suas ofertas. Aqueles que estão preparados para este momento, fiquem à vontade. Amém? Que delícia é crer no Salvador, é crer no Senhor. Nosso Deus nos tem feito muito bem, em seu nome confiar. Cante isso. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Gozo, alegria completa. Oh, que gozo é crer em Cristo, certeza de perdão, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz, salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Sempre dele quero ser, quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa segurança, Pai, e sabermos que em Ti nós podemos confiar. O Senhor cuida de nós. O Senhor quer o melhor para nós, para as nossas vidas. Muito, muito obrigado, Senhor. Declare isso. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo,
bem amado, faze minha fé crescer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém? Amém. Só quem tem Jesus pode testemunhar isso, não é verdade? Amém, meus irmãos. Um comunicado muito importante que a gente, como Igreja Batista do Barro Preto, quer deixar para vocês é que os irmãos vão perceber que a parte da liturgia, dos louvores, dedicação de vidas e bens, que a gente vai orar por isso agora, os irmãos vão perceber que tinha mais gente no louvor, às vezes vai aparecer alguns membros da igreja aqui, e a gente quer comunicar isso à igreja, de que está sendo reprise de cultos passados, cultos que já tivemos aqui a participação dos irmãos. Por quê? Por causa dessa onda roxa, as restrições que aumentaram, a direção da igreja decidiu que a gente agora vai buscar essa primeira parte dos cultos, com a liturgia ali e tudo, trazendo o que já foi gravado, o que a gente tem aqui nos nossos arquivos. E essa parte da mensagem, os pastores da igreja estão gravando durante a semana, então os irmãos vão perceber que isso é uma gravação mesmo. Mas qual que é o comunicado muito importante, isso para a vida do irmão, da irmã, da amada Igreja Batista do Barro Preto? Não deixe que isso o impeça de cultuar a Deus. Precisamos estar alinhados com tudo que está acontecendo no mundo, no país, aqui no nosso estado, principalmente na nossa cidade. Então, essas medidas são necessárias por isso, por prudência da nossa igreja, da direção da nossa igreja. Mas não deixe que isso o impeça de cultuar a Deus. O Deus Criador de todas as coisas, o seu Deus, o Deus que nos tirou dos impérios das trevas, nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Cultue ao Senhor. E nós vamos orar agora por isso. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela fidelidade dessa igreja, com os dízimos e as ofertas, mas mais do que isso, a fidelidade do nosso Deus sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Agradeça ao Senhor, por mais difícil que esteja, agradeça ao Senhor por tudo, porque essa é a vontade dEle, para as nossas vidas em Cristo Jesus. Se você puder e quiser, feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e por tudo que ainda o Senhor fará em nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nós queremos te agradecer por isso, ó Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Continue, ó Pai, conduzindo nossas vidas, as famílias da IBBP, a Igreja Batista do Barro Preto, a tua igreja espalhada pela face da terra, para que sejamos, ó Pai, luz nesse mundo cheio de trevas, para que sejamos, ó Deus, testemunhas fiéis do teu amor pela humanidade, que enviou o teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que nossos irmãos e irmãs, todos nós dessa igreja, têm dedicado ao Senhor, sabendo que é um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem nos dado tudo, inclusive a maior bênção de todos, o maior milagre, a salvação em Cristo Jesus.
Te agradecemos por isso, ó Pai. Te pedimos pelo mundo, te pedimos pelo nosso país, em todos os setores, por todas as autoridades, por tudo que está acontecendo. Nós pedimos a ação do Senhor sobre nosso país, sobre essa nação, Pai. Te pedimos também pela nossa igreja, Igreja Batista do Barro Preto. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias dessa igreja, que o Senhor visite cada lar, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, que o Senhor nos dê a direção, ó Deus, para esse tempo difícil que o Senhor já tinha nos advertido, que o Senhor nos direcione, continue nos direcionando em todas as coisas. E agora, Pai, fala ao nosso coração. Fale ao nosso coração, porque precisamos, necessitamos, dependemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Por isso fale, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, amada Igreja Batista do Barro Preto, aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra e que Ele fale aos nossos corações. Segundo João Calvino, ele fala dessa carta o seguinte, abre aspas: o objetivo principal dessa epístola é elevar-nos acima do mundo, ou seja, acima de tudo que esse mundo oferece para as nossas vidas. E ele continua: a fim de que possamos estar preparados e encorajados a sustentar as lutas espirituais de nossa guerra. Fecha aspas. Calvino dizendo, e ele continua, de novo, abro aspas, para esse fim, sustento nessas lutas espirituais de nossa guerra, diz Calvino, o conhecimento dos benefícios de Deus é de grande valia, pois quando seu valor aparecer para nós, todas as outras coisas serão consideradas sem valor, especialmente quando consideramos o que Cristo e suas bênçãos são. Fecha aspas. Essa talvez seja a razão do apóstolo Pedro trazer essa doxologia, dando graças a Deus,
aqui no verso 3 do capítulo 1. É como um convite, amada igreja, um convite para desfrutar da alegria que está em Deus, uma alegria que excede todo entendimento, que está acima de qualquer prazer e sobressai a qualquer frustração que este mundo possa produzir para nós. Este convite, amada igreja e nossos convidados também, nossos amigos e amigas, aqueles que estão nos assistindo, este convite é um convite à alegria indizível, como a gente vai verificar mais à frente, indizível, e ele é feito a todos que confiam no bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, que muita misericórdia é esta? É evidente que é a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Essa é a muita misericórdia de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê, a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso aqui fala de Cristo. Cada ponto aqui nesse texto, e nesse trecho, vem exaltar o nome de Cristo, o que Cristo faz em nossas vidas. E essa misericórdia produz valiosos efeitos para os que confiam no bendito Deus, o Deus Criador de todas as coisas. E pela muita misericórdia de Deus, nós temos efeitos sobre nossas vidas, a misericórdia dele em Cristo Jesus. E o primeiro efeito está aí no verso 3, parte B, regenerados, somos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. É uma viva esperança. Jesus disse a Nicodemos, certa vez, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 7, ele disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A verdade é que cada um de nós nasceu separado de Deus. Depois de Adão e Eva, a queda da humanidade ali, naquele jardim, a expulsão deles, a separação deles de Deus, cada um de nós, depois disso, nasceu como filho da ira do Deus Altíssimo. Pois, se tivéssemos nascido para esperança de uma vida segundo essa carne, essa vida terrena, não haveria necessidade de sermos gerados, regenerados por Deus. Uma nova criatura. Precisamos ser uma nova criatura em Cristo. Portanto, Pedro nos ensina que nós, que somos por natureza destinados à morte eterna, fomos regenerados para uma nova vida. Somos uma nova criatura pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. A nossa nova vida, ela é para uma esperança viva, não morta. Uma esperança em que você duvida. Não é isso. A esperança deste mundo, sim, ela é morta. E nós estamos vendo isso de várias formas. Estamos experimentando muitas falsas e mortas esperanças, nas quais não há nenhuma segurança. Mas a viva esperança em Cristo Jesus, esta é segura, pois ela está no próprio Senhor Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo, ele está assentado à direita de Deus. Simon Kistemaker foi um estudioso do Novo Testamento, faleceu em 2017. Ele serviu como professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Reformado. E ele colaborou também na autoria compartilhada de um comentário bíblico, principalmente do Novo Testamento, muito lido, muito usado até hoje. Ele diz assim sobre este assunto, sobre a regeneração. Abro aspas. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração
não seria possível, e nossa esperança não faria nenhum sentido. Vou repetir. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível, e nossa esperança não faria nenhum sentido. Fecho aspas. Paulo também escreve a respeito disso em 1 Coríntios, ali no capítulo 15, e no verso 14, tem um trecho todo ali também, vai até o 20, talvez mais. Mas no verso 14 ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E ele vai repetir isso também ali no verso 17, talvez, acredito eu, mas ali nesse trecho ele está falando sobre isso. E lá no verso 20 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é nessa segurança, em Cristo, que nós recebemos uma herança, como o verso 4 aí, da primeira carta de Pedro, vai dizer: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros. Precisamos ver isso, perceber isso, observar, crer em tudo que está dizendo. Nele, em Cristo, temos uma herança incorruptível. No grego aí significa algo que não perece, não apodrece. Porque o sepulcro está vazio. Cristo ressuscitou. Sua carne, seus ossos não apodreceram. No grego, tem mais, não se deteriora. Ou seja, é viva, essa herança é viva, ela é eterna. Também, o texto está dizendo, essa herança é imaculada, ou seja, sem mácula, sem mancha nenhuma. No grego, a palavra é amianto, que significa absolutamente limpo, incontaminado, sem possibilidade de degeneração. E mais, e por fim, essa herança em Cristo é imarcessível. E aí a palavra do grego agora é amaranto. Imaculada, amianto. Imarcessível, amaranto. Significa inalterada. Uma herança que não tem alteração. E fala-se poeticamente que amaranto é uma flor que nunca murcha e nem perde a sua beleza. Essa é a herança que Cristo reservou para nós no céu. Assim é a nossa viva esperança em Jesus Cristo. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. Então, amada igreja, nesses dias difíceis e desesperançosos, não está havendo muita esperança. Aí fora, neste mundo, não. O que fará a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é essa esperança viva em nosso Salvador, que vive, reina sobre tudo e todos. Creia nisso. Nele nós somos guardados pelo poder de Deus, e esse é um segundo efeito que essa muita misericórdia produz em nós. Verso 5, vós que sois, e aí eu vou ler, para uma herança incorruptível, verso 4, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, salvação que temos em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, somos guardados pelo poder de Deus. A nossa fé não pode ser vacilante, não pode, não deve ser. E é por esta fé em Jesus Cristo que somos guardados. A palavra ali também faz uso militar de uma sentinela, é Deus guardando, Deus em volta, o poder dele em volta de nós. Os perigos deste mundo podem até nos assustar às vezes. Há muita coisa aí que nos assusta, nos faz temer às vezes. Isso é da nossa natureza humana, é claro, é compreensível. E nós já fomos avisados
que enfrentaríamos, fomos advertidos por Cristo que enfrentaríamos tudo isso. Mas nós somos gerados pela fé, essa fé viva. E essa fé em Cristo Jesus está estabilizada, está firmada. Ela é firme no poder do nosso Deus. O bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É no poder de Deus que deve constar a nossa segurança. Lá em Efésios capítulo 6, se não me engano, verso 10, vai dizer que nós precisamos nos revestir do poder que vem do alto, que vem dele, que vem do nosso Senhor. A nossa viva esperança. Nós precisamos estar seguros nisto, no poder de Deus e não nas coisas deste mundo. E o Salmo de número 146, se você estiver com sua Bíblia, pode abrir, vale a pena ler, a gente não tem muito tempo, mas vale a pena ler esses versos. Salmo 146 diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Olha o verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Verso 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Isso é segurança, isso é a verdadeira esperança. Fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, cura. O Senhor levanta os abatidos, os enfermos. O Senhor ama os justos. Verso 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, aqueles que necessitam. Deus é um amparo. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. E o verso 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó Igreja Batista do Barro Preto, o teu Deus reina de geração em geração. Aleluia. Este poder de Deus é que nos guarda. E Ele nos guarda não só no presente, no agora, é muito mais do que isso, nos guarda no futuro e eternamente, para aquele futuro, o porvir, para aquele dia glorioso, e nos guarda eternamente. Amada igreja, esse poder nos guarda porque nossa herança está reservada nos céus, final aí do verso 4. Ou seja, ela está preservada em Deus, segura em Deus, totalmente fora do alcance de qualquer perigo. Lembro das palavras de Jesus. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Junte tesouros no céu. É em Deus que está o nosso maior tesouro. Está seguro em suas mãos. As suas poderosas mãos. Ninguém ou nada pode nos arrebatar de sua poderosa mão. Nada. Para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a nossa esperança não estivesse segura nas poderosas mãos do nosso Deus, ela com certeza estaria exposta aos perigos deste mundo, às mazelas deste mundo. E aqui vale ressaltar novamente as palavras de Jesus. Lá em Mateus 6, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Precisamos descansar. Sabe, amada igreja, precisamos descansar observando mais as aves do céu. Observando mais os lírios do campo, os lírios do campo. Eles, de fato, não estão ansiosos de coisa alguma. Estão seguros na mão do seu Criador. Mas aí, talvez,
alguém possa dizer, mas esses que não precisam, eles não precisam de vacina. Nós precisamos sim. Claro que sim. Precisamos de qualquer ajuda que a ciência pode nos dar, mas a nossa esperança está em Deus, deve estar em Deus. Eu lhe digo, para esses que pensam nisso, qual foi a solução para aquela mulher com fluxo de sangue, que já tinha gastado muita coisa com a ciência? Qual foi a solução para ela? Foi crer, foi confiar em Jesus. Essa é a solução para a humanidade. Crer em Cristo Jesus. Seja regenerado para uma viva esperança. Ter uma herança da forma como nós observamos aqui no texto de 1 Pedro. Creia em Jesus, pois só nele somos guardados pelo poder de Deus. E aí sim a gente vai para um terceiro efeito, que é o valor da fé em Cristo Jesus, que excede o valor de tudo que este mundo pode oferecer. O terceiro efeito é esse, o valor da nossa fé, verso 7, será confirmado na revelação de Cristo. Tudo em Cristo, tudo por Ele. Você crê nisso? Você tem essa viva esperança? De quando Cristo se revelar naquele último dia, a sua fé estará confirmada ali. Você tem essa viva esperança? O ouro, meus irmãos, e aqui o apóstolo Pedro está dizendo, comparando isso, o ouro é provado pelo fogo para confirmar o seu valor. Quando ele passa pelo fogo, ele retira a escória, a sujeira, que é o que deixa esse ouro com baixa qualidade. Essa escória é separada. Nossa fé também é provada. Somos contristados por várias provações, o final do verso 6 aí diz isso. E como tem sido, de fato, uma prova de fogo, uma provação terrível, esse tempo de pandemia. Mas em nossa fé não pode haver traços de nenhuma escória, de nenhuma incredulidade, de nenhuma dúvida, de nenhum engano. O ouro de melhor valor, o mais precioso, passa até por duas provas. A prova do fogo para retirar as suas impurezas, essa escória, e depois pela prova do especialista, do ourives, que é quem conhece bem e por completo a natureza do precioso metal. Só assim o ouro tem o selo, o seu certificado de qualidade, de uma boa qualidade. Me parece, amada igreja, que nossa fé tem o mesmo processo. Somos provados pelas várias provações nessa vida. E depois de passar como que se passa pelo fogo, somos aprovados ou reprovados pelo Deus Altíssimo, aquele que conhece a nossa natureza, que nos conhece por completo, que é especialista em nós porque Ele nos criou. E aí sim, aprovados por essas provas, o selo de nossa fé em Cristo, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós. O próprio Deus em nós, dizendo ao nosso coração. E aí sim a gente pode escutar. Não temas, eu sou contigo. Precisamos crer nisso. E naquele dia, só naquele dia da revelação de Jesus Cristo, o valor da nossa fé será confirmado. E ele redundará em louvor, glória e honra ao bendito Deus e Pai. O jovem rico foi provado. Ele dizia ter fé. Dizia seguir Jesus, porque obedecia os mandamentos. Mas a sua fé em Jesus não foi confirmada naquele tempo. Porque ele amou mais as coisas deste mundo do que ao próprio Deus. O
primeiro mandamento já não estava na vida dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, sua força e seu entendimento. Ele dizia que fazia isso, mas não fez, porque amava mais as coisas deste mundo. Qual foi o fim daquele jovem rico? A Bíblia não diz, só diz que ele saiu triste, porque possuía muitos bens. Será que ele se arrependeu? Que ele compreendeu o que lhe faltava? Ou não? O que podemos saber, de fato, para nós hoje, pelo texto que estamos lendo, é que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. E os versos 8 e 9 diz isso. Diz que a salvação da nossa alma está em Cristo, que mesmo não o vendo agora, mas crendo com alegria, é a Ele que nós obtemos a nossa salvação. O verso 9 vai dizer isso. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O jovem rico viu Jesus. Viu Jesus como um ser humano, em carne. E mesmo assim, teve dificuldades de deixar de olhar para as coisas deste mundo, que este mundo oferece. Porém, os destinatários dessa carta, a carta de Pedro, que está aí no verso, depois da apresentação de Pedro, né? Fala aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele vai falar de vários lugares aí. Eram os discípulos, os que tinham fé em Cristo Jesus, estavam sendo espalhados por causa da perseguição. E creio que os destinatários também incluem nós hoje. Eles estavam passando por várias provações, sendo perseguidos, ameaçados de morte. Também temos enfrentado muitas provações. E assim como nós hoje, o que eles fizeram, o que nós precisamos fazer, eles amaram a Cristo, a quem não tinham visto, somente creram. Crendo. A fé deles é o que os levou a amar Jesus. Ou seja, a causa do amor deles foi a fé em Cristo Jesus. Não amaram a Cristo somente pelas bênçãos que Ele pode conceder, como tem muitos assim, amando Cristo, dizendo seguir Cristo, pelas bênçãos que Ele pode conceder, pode nos oferecer. Mesmo porque eles estavam vivendo, aqueles destinatários lá da época, estavam vivendo dias terríveis de perseguição, que os dispersava para muitos lugares, matavam muitos. A fé deles, como diz no verso 8, diz assim: a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E eu penso aqui no que diz o apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 6 e 7, vou ler aqui, diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não andamos por vista, mas por fé. Cremos em Cristo. A autêntica fé em Cristo traz a cada ser humano uma alegria indizível, cheia de glória, pela salvação eterna que Ele nos traz e nos dá como herança. Precisamos crer nisso. Precisamos saber disso. Mesmo que não o vemos, como aquele jovem rico teve a oportunidade de vê-lo. Humanamente, na forma, em figura humana, nós cremos. Cremos que Ele é suficiente para nós. Cremos que Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Cremos, ainda que morramos, cremos no autor e consumador da nossa fé.
A vida nessa terra, ela pode ser sofrida e é aflitiva em muitas ocasiões. Talvez para alguns ela seja aflitiva e está sendo aflitiva na maioria das ocasiões. Mas mesmo que sejamos contristados por várias provações, como diz aí o verso 6, nossos olhos e nossas palavras a cada manhã, como Paulo lá na doxologia aí no início, no verso 3, nossas palavras, nossos olhos a cada manhã devem ter como alvo o louvor ao nosso bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos, a cada manhã, louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, se alegrar nele, porque quando exaltamos de todo o coração no soberano Deus, mesmo em meio a todo esse caos, mesmo com lutas que geram perdas terríveis para a gente, perdas que geram dores que nos levam às lágrimas, e é preciso às vezes chorar, mas estamos aqui como igreja para se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram, e mesmo assim, aqueles que aprenderam a exaltar o Deus vivo por saber quem Ele é, o que Ele fez, ressuscitando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a nossa viva esperança. Estes são inundados a cada manhã por suas misericórdias, a sua muita misericórdia, que se renovam dia após dia. E na misericórdia de Deus, por meio de Cristo, somos regenerados. Talvez isso explica muito da vida de Jó inicial e a segunda fase da vida de Jó. Jó pode ser, de fato, esse exemplo que a gente pode tirar da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. Encerrando, amada igreja, verso 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amada igreja Batista do Barro Preto, nossos convidados, exultemos na nossa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somos regenerados na viva esperança daquele que ao terceiro dia, segundo o propósito de Deus e para se cumprir a profecia de Deus, Jesus saiu daquele sepulcro triunfante e está sentado à direita do soberano e misericordioso Deus. Creia nisto. Então, permita-se, cada um de nós devemos permitir ouvir aquela pergunta, lá naquele dia, na plenitude dos tempos, aquela pergunta assim: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele vive, Ele reina. Irmãos e irmãs, concluímos assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Somos guardados pelo poder de Deus. Temos uma herança reservada nos céus, eterna. Creia nisso. Não temas o passado, não temas o presente, nem o porvir, pois em Jesus Cristo temos um futuro glorioso. Que Deus nos abençoe, que o nome dele seja louvado, exaltado. Exulte no Senhor. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, é que nós ouvimos tudo o que o Senhor quis nos dizer nessa transmissão, Pai. Nos reunimos, mesmo que de forma virtual, distanciados, privados da presença um dos outros, naquela boa comunhão que tínhamos, ó Pai, por causa do tempo de hoje.
mas mesmo assim nos reunimos como igreja do Senhor. Reunimos em nome de Jesus. E o que mais queremos é a Tua presença em nossas vidas, nos aquietando, trazendo paz, paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Esse é o meu clamor pela Tua igreja, por aqueles que estão nos assistindo, que a Tua paz que excede todo entendimento guarde, ó Pai, a mente e o coração de cada um em Cristo Jesus, porque dele, é dele, por ele, que temos tudo, tudo que precisamos. Obrigado, ó Deus, pela Tua muita misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Até o domingo, então, de manhã, pastor Silva, à noite, pastor Arlécio, estaremos cultuando ao Senhor. Cultue sempre esse Deus vivo, esse único Deus, o Deus de muita misericórdia. Deus os abençoe.